Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde, bom dia. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo de cartografia. Vejamos agora sobre fusos horários. Deixa eu ver. Aqui. Nós tínhamos visto sobre os meridianos e os paralelos, que são linhas imaginárias que nós usamos para várias coisas. Os paralelos têm as funções de latitude, principalmente, e os meridianos de longitude, mas eles têm outras funções várias. Não veremos agora os paralelos, veremos agora como os meridianos definem aquilo que chamamos de fusos horários. Os fusos horários são faixas imaginárias entre dois meridianos. Essa faixa imaginária, ou esse espaço que existe entre dois meridianos, tem a medida de 15 graus. E essa medida de 15 graus equivale a mais ou menos 1 hora. Com isso, nós temos 24 fusos horários pelo mundo, sendo 12 fusos a leste e 12 fusos a oeste, além do fuso horário, entre aspas, zero, ou fuso horário padrão, que é o fuso horário de Greenwich, e a partir do fuso horário de Greenwich nós definimos os fusos horários mundiais. A leste aumentando as horas no relógio, a oeste diminuindo as horas em nosso relógio. Lembra que essa sigla GMT se refere ao fuso horário de Greenwich. Vejamos melhor mais a seguir. Aqui são os fusos horários teóricos, que acompanham exatamente o alinhamento dos meridianos. Então aqui nós temos, por exemplo, o fuso horário zero. Detalhe, esses aqui são os fusos horários teóricos, que acompanham perfeitamente os meridianos. Aqui nós temos o fuso horário padrão, ou entre aspas zero, ou fuso horário de Greenwich. É a partir dele que nós definimos os fusos horários de outros locais do mundo. A leste, observe aqui, nós avançamos no relógio, avançamos de 1 até 12, ou mais 1 até mais 12 horas. E a oeste de Greenwich, nós diminuímos no relógio. Veja só, de 1 nós vamos até 12, ou de menos 1 hora nós vamos até menos 12 horas. Aqui nós veremos depois que, dependendo das horas que nós avancemos, nós podemos ir ao dia seguinte. E para oeste, no sentido contrário, dependendo da distância de fusos que nós percorramos, nós podemos, entre aspas, voltar ao dia anterior. Só que os fusos horários não são teóricos. Os fusos horários que nós usamos são os práticos, esses aqui. E você percebe que eles não são contínuos, eles têm algumas irregularidades. Essas irregularidades são referentes aos países que definem os seus fusos horários, de acordo com certas opções. Mesmo que eles não estejam exatamente em um certo fuso horário, eles podem escolher fracionar seu fuso horário ou colocar seu país inteiro em um fuso horário que na prática, na teoria, não seria o seu fuso horário. Por exemplo, vejamos aqui a Argentina, esse país aqui. A Argentina estaria nesse fuso horário, que é o fuso horário menos 4 GMT. Mas, por opção dos argentinos e também dos uruguaios, eles escolheram fazer parte do fuso horário menos 3, que por acaso é o mesmo fuso horário da maioria de nós brasileiros aqui no Brasil. É o fuso horário oficial. Toda vez que você ouve são 11 horas e 20 minutos, hora de Brasília. Faz referência a esse fuso horário aqui, que é o menos 3 horas GMT. Os locais do mundo deveriam ter 5 fusos horários, porém tem apenas um, como por exemplo a China. Acho que você concorda comigo que a leste o Sol nasce mais cedo, né? Nesse caso aqui o Sol nasce mais cedo e aqui a oeste o Sol demora um pouquinho mais a nascer, entre aspas. Só que em todo o território chinês, seja no leste e seja no oeste, os relógios têm que ser ajustados com o mesmo fuso horário. Então digamos que aqui em Pequim o sujeito olha no relógio, 6 horas da manhã, o Sol está nascendo. Aqui no extremo oeste da China, o sujeito acorda, vai trabalhar, às mesmas 6 horas da manhã, mas quando ele olha está totalmente escuro. É estranho mesmo. Por que o governo chinês faz isso? Porque eles querem. Eles querem simplesmente um fuso horário para padronizar toda a vida da população daquele país.
Agora, por que eles fazem isso, as intenções atrás disso, somente eles podem responder. Então, quando você precisa definir o fuso horário de cada região, você precisa saber primeiro qual localidade você precisa saber. Pode ser Madrid na Espanha, Cairo no Egito, Teherã no Irã, Pequim na China, Tóquio no Japão. E a partir daí você verifica em qual fuso horário ele está, se ele está a leste ou a oeste, e a diferença de horas a mais ou a menos que ele esteja em relação a Greenwich. Por exemplo, digamos que aqui em Greenwich fosse meio-dia. Qual seria o horário no mesmo instante, por exemplo, em Hong Kong, no sul da China? Vejamos onde está Londres, onde fica o horário referencial de Greenwich. Então aqui são 12 horas. Quantos fusos Hong Kong está? Primeiro, Hong Kong está a leste, então vejamos quantos fusos aqui. Hong Kong, localizamos Hong Kong, desçamos aqui. Hong Kong está no fuso mais 8 horas. Então contemos um dedo, não tem problema nenhum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. Então, enquanto uma pessoa em Londres olha no seu relógio e está marcando 12 horas ou meio-dia, no mesmo instante, outra pessoa em Hong Kong olha em seu relógio e lá está marcando 20 horas. Exatas 20 horas. Então, se avançamos a leste, aumentamos o horário no relógio. Se avançamos a oeste, nós diminuímos. Digamos que façamos uma viagem de Londres até Los Angeles, na costa oeste da Califórnia. Não, façamos o mesmo exercício do horário. Uma pessoa em Londres e outra em Los Angeles. A mesma pessoa olha seu relógio e marcam meio-dia. No mesmo instante, qual será o horário da pessoa quando ela olha em seu relógio em Los Angeles, de acordo com o fuso horário de Los Angeles? Los Angeles, em relação a Londres, está a oeste. Então, de Londres a Los Angeles, o horário vai diminuir ou vai atrasar. Vejamos em qual fuso horário Los Angeles está localizado. Geralmente está aqui embaixo. Vejamos, ó, Los Angeles, desçamos. Menos 8 horas. Então, Los Angeles está a 8 horas atrasada ou atrás de Londres. Então, pegamos as 12 horas que seriam em Londres no mesmo instante e subtraímos 8, que é a diferença para baixo de horas, mas essas horas em Los Angeles. Então, contemos 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 horas. 4 horas de quê? 4 horas da manhã. Então, enquanto em Londres a pessoa olha em seu relógio e lá está marcando meio-dia, no mesmo instante em Los Angeles, quando a pessoa olha em seu relógio, lá está marcando exatamente 4 horas da manhã. Pois bem, na próxima aula veremos sobre fusos horários brasileiros, que são exatamente 4. Até mais.